Inolvidable noche en el Maracaná. Argentina 1, Brasil 0. Os últimos capítulos da seleção brasileira são melancólicos. Essas cenas no Maracanã, após mais uma derrota para a Argentina dentro de casa, tem um contexto todo estranho. Uma sequência de recordes negativos nas eliminatórias, mudanças históricas na confederação e uma crise que se arrasta há décadas. Mas alguns pontos são centrais para entender melhor o que está rolando. Eu resolvi mergulhar nessa questão, já que todo mundo que acompanha os Jogos do Brasil está se perguntando: que porra tá acontecendo com a seleção brasileira? Quando a gente fala da seleção mais vitoriosa de todos os tempos, qualquer derrota é sinônimo de crise. Mas a coisa tá tão feia nos últimos tempos que o fato do Brasil não passar das semifinais de um Mundial desde 2002 acaba ficando em segundo plano para entender o verdadeiro buraco que a seleção se enfiou. Para você ter uma noção, quando o Dunga foi demitido em 2016 e o estado era de pânico total, a seleção se encontrava em uma situação parecida, derrotada na Copa América e em sexto lugar das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Tudo bem que na época, como só 32 seleções iam para a Copa, o Brasil estava fora da zona de classificação, diferente de 2026. Mas a colocação já acende um alerta vermelho na hora de projetar como pode ser a campanha do Brasil contra adversários de ponta do ranking da FIFA. Acontece que a grande questão para entender o que está rolando agora vai muito além dos resultados ruins nas eliminatórias, e começou até antes do último Mundial. Eu já te contei uma parte desses problemas no episódio de outro quadro nosso, o Ponto a Ponto, e você pode ver também quando terminar de assistir esse vídeo aqui. Em abril de 2021, uma funcionária do ex-presidente da CBF, Rogério Caboclo, protocolou uma denúncia de assédio contra o dirigente. Depois de um ano, 2 afastamentos e a demissão permanente, um novo presidente foi eleito em março de 2022. Ginaldo Rodrigues foi por anos o líder da Federação Baiana de Futebol e era um dos 8 vices da gestão anterior. Foi ele quem assumiu a presidência de forma interina durante o processo do Caboclo, uma escolha que também gerou polêmica. Isso porque, com a confusão da CBF, muitos interessados surgiram para assumir o controle da entidade, e um dos principais adversários acusou Edinaldo de aumentar o salário de dirigentes que se tornaram eleitores dele enquanto participava do grupo que comandava a CBF, mesmo que de forma interina. O caos político na época não parecia refletir dentro de campo, mas essa instabilidade mostrou os efeitos práticos logo depois da eliminação na Copa do Mundo. Sem o técnico Tite, que deixou o cargo para tentar trabalhos na Europa, a confederação decidiu por fazer a limpa no departamento de futebol e abriu mão do resto da equipe para tentar formar uma delegação completamente nova e estrangeira. Com a ideia de se distanciar completamente das gestões anteriores, que contam com presidentes banidos pela FIFA, presos e investigados, a CBF anunciou um acordo com o técnico italiano Carlo Ancelotti. Do lado do treinador, as respostas sobre o acerto eram sempre de que não comentaria sobre o assunto enquanto não acabasse seu contrato com o Real Madrid em junho de 2024. Para esperar até lá, a CBF apostou em Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, mas com a pressão aumentando por causa dos resultados ruins, decidiu por uma solução ainda mais controversa. Já no meio da temporada de 2023, e com um suposto acordo com um cara renomado como Ancelotti, a CBF resolveu contratar o Diniz de forma interina e dividindo o tempo do técnico com o Fluminense. Com ele no comando, parece que todas as discussões levantadas sobre a seleção nesse século ganharam ainda mais força. Se o Brasil tem técnicos de qualidade suficiente para comandar a seleção ou não, se essa geração presta para os grandes torneios, se a economia global jogou o futebol brasileiro para o segundo escalão, entre muitas outras. E no meio disso, ainda rolou outra parada que impactou tudo. Além dos jogos mais importantes da seleção pelas eliminatórias, o Neymar, principal nome do Brasil na última década, sofreu uma lesão que o tirou de campo por quase um ano. Independente de quem treina, a dúvida sobre como o time vai funcionar sem ele continua sendo uma das maiores. Dentro desse caldeirão, com resultados terríveis em campo, o caos político ganhou de novo o protagonismo. E para ficar claro, você tem que prestar atenção no desenho. Edinaldo, que jurava que tinha um acordo com Ancelotti por causa daquela eleição polêmica, foi afastado do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio, que ainda mandou a CBF convocar novas eleições em até 30 dias. Quem não gostou nada disso foi a FIFA e a Conmebol, que proíbem que a Justiça Comum interfira em decisões nesse tipo de caso, já que eles têm os próprios tribunais esportivos. Nesse meio tempo, o Ancelotti aproveitou para renovar com o Real Madrid e deixar a CBF ainda mais perdida. A treta ficou tão grande que a Confederação e todos os clubes brasileiros correram o risco de ficar de fora de competições internacionais, além do caso ter chegado no STF. Com a participação do Brasil no pré-olímpico,
que garante o país nas Olimpíadas de Paris em xeque, o ministro Gilmar Mendes decidiu por conceder uma liminar que colocou o Edinaldo de volta na presidência, enquanto não rola o julgamento definitivo. Essa ação desencadeou em uma das semanas mais caóticas na CBF dos últimos tempos. Em pouco tempo, o presidente demitiu Fernando Diniz do cargo de treinador interino e tirou Dorival Júnior do São Paulo com a promessa dele ser o comandante até o próximo Mundial, algo difícil de garantir, já que nem o próprio presidente conseguiu ficar firme no cargo. Com mais perguntas do que respostas, o que dá para afirmar é que a CBF e a seleção brasileira estão em crise. Uma espiral que pode se transformar na pior era da história do futebol brasileiro, com problemas que vão de cima para baixo e são testemunhados ao vivo, em tempo real, para o Brasil inteiro ver.